Seja bem-vindo a mais um episódio repleto de noradrenalina, treino, dieta e fisiculturismo. Tudo para você alcançar um novo patamar. Bom dia aí, todo mundo. Vamos dar início aqui ao primeiro episódio, né, do nosso quadro, nossa noradrenalina, que a gente vai falar um pouquinho sobre a área fitness em geral, abordar uns temas específicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. Estamos contando aí com a presença da nossa amiga nutricionista Yara Correia. Yara, só para a gente fazer um intercâmbio entre o nosso público aí, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você. Fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. Vou tentar aproximar o microfone e ver se vai melhorar um pouquinho. Isso, melhorou. Mais tranquilo? Beleza. Fala um pouquinho sobre você, para a gente poder trocar esse público, né? Eu acredito que todo mundo acho que todo o meu público te conhece, mas só para você se apresentar aí, ficar mais confortável. Gente, bom dia. Meu nome é Yara, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva. Hoje eu trabalho com emagrecimento, hipertrofia e saúde da mulher. É um prazer estar aqui, poder ajudar vocês. O meu público maior é o público feminino, né? Eu já trabalho há 2 anos com o público feminino e emagrecimento. E essa troca é bem bacana e vamos desvendar alguns mitos aí da nutrição para ajudar vocês, para ajudar o seu público e poder acrescentar aqui da melhor maneira com vocês. Com certeza. Então, tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? E que é um tema que está batendo muito na nossa porta aí e que a gente, assim, vê muita coisa fora do eixo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais erros que a gente observa, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e como é que a gente pode tentar fazer para contornar isso aí. Eu acho que você vai ter até um pouco mais de propriedade para falar isso que eu, porque eu acho que na sua área você deve ver muito mais loucura do que a gente está acostumado a ver dentro de um salão, né? Então, eu separei algumas partes para poder trazer, né, porque falar de emagrecimento é muito amplo. Bastante. Então, eu tentei minimizar o assunto e trazer as partes mais importantes. O que eu queria trazer primeiro, antes de falar dos erros, são as ações que a gente precisa fazer e prestar atenção para a gente ter um emagrecimento efetivo. E não é só déficit calórico, né? Porque hoje o que a gente vê no Instagram é as pessoas falarem é só treino e dieta. Não é só treino e dieta, tá? Não é só déficit calórico. Então, é importante para a gente ter um emagrecimento bacana, prestar atenção no sono, que hoje aí, depois, pós-pandemia, eu percebi principalmente em consultório, o quanto as pessoas estão mais ansiosas e isso está atrapalhando a qualidade de sono. Pessoas dormindo muito pouco e isso influencia muito a perda de peso, tá? Questão de hormônio, muitas pessoas ficam meses fazendo dieta e não perde peso, não tem evolução, e quando você vai ver, o hormônio está uma bagunça. Questão de insulina também, então é importante as pessoas prestarem atenção nisso. Não é só o déficit calórico, tem que prestar atenção nessa parte hormonal também. A qualidade de sono também influencia nos nossos hormônios, né? Que é no período que a gente está dormindo, os nossos hormônios fazem as funções deles. Então, a galera prestar atenção nisso também. A questão dos maiores erros no processo de emagrecimento que eu vejo hoje. As pessoas negligenciam muito o consumo de proteína. Até falam, não, eu consumo bastante. Quando você vai fazer o cálculo lá, na verdade é bem menos do que o que a pessoa deveria ingerir. E tem um detalhe, né, que as pessoas provavelmente nem saibam disso. No processo de emagrecimento, hoje a literatura fala que precisa de muito mais proteína do que no processo de hipertrofia. Hoje, no processo de hipertrofia, a gente está usando 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. E no processo de emagrecimento, a gente já está usando de 2,5 a 3 gramas. Então, isso aí o pessoal negligencia mesmo. Então é bem mais. Nem tem ideia disso, né? Isso. E ingestão de água, também vejo que as pessoas erram muito. Tem paciente que fala assim, não, eu bebo muita água, 1 litro. Eu.
É muito pouco. Então eu vejo que vocês erram bastante nisso. Para quem está assistindo a gente e não sabe qual a quantidade de água que deve ingerir no dia, o cálculo é básico, 0,35 vezes o quilo que a pessoa pesa, né? Para quem tem uma atividade física mediana. Para quem faz uma atividade física, por exemplo, você, né? Que treina muito, tem um gasto muito alto, a gente usa 0,40 vezes o quilo que a pessoa pesa, e essa é a quantidade ideal de água que você vai beber no dia. Esse daí é primordial, costumo falar que não tem desenrolo para água. Tem que bater a meta, não tem outra opção. E final de semana. As pessoas não emagrecem por causa do final de semana. Não tem... trabalho de uma semana inteira fora em 2 dias. Perde a semana inteira e, às vezes, além de você perder a semana inteira, ainda fica um resto do final de semana. Você ganha um pouco ali no final de semana. E aí, o que eu vejo é que as pessoas tornam o processo muito mais difícil, acham que fazer dieta é muito difícil, mas porque você luta a semana inteira para fazer ali o seu plano certinho, chega no final de semana, bebida alcoólica. Todo mundo sabe que álcool e emagrecimento e hipertrofia não combina, tá? Você perde muito, a gente colocar ali 3 latinhas de cerveja, você já perdeu uma boa quantidade do que você já fez. E é isso que eu vejo, que as pessoas erram mais, assim, que eu separei de ponto. Principal, proteína, ingestão de água e final de semana. E você com certeza escuta isso, né, na academia, eu treino para comer. Eu treino para poder me divertir no final de semana. Né? E não é, gente. Você vai falar mais do que eu um treino. Vamos colocar um treino de 1 hora de musculação mediano. Em quantas calorias em média a pessoa gasta? Cara, um treino razoável, pelo menos umas 400 calorias aí. Um treino razoável. Não queima nenhum x-tudo. Não. Simples. Entendeu? Então, por isso que não dá para falar eu treino para poder comer. Hoje as pessoas perdem o processo, não conseguem emagrecer ou até ganhar mesmo por causa do final de semana. É difícil você ver uma pessoa que mantém ali certinho a dieta no final de semana. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o nosso corpo não sabe que é domingo e libera a gente para poder comer e beber o que a gente quiser. Tem que manter a dieta certa. O descanso também que você falou é uma coisa que eu observei já muito frequente, isso que acontece lá, pelo menos dentro do salão. Não só por emagrecimento, mas também, né? O pessoal negligencia demais o descanso. Tipo assim, fica horas e horas acordado, não tem um sono legal, vai dormir 3, 4 horas da manhã para acordar 6 no dia seguinte. Um descanso todo desregulado e, tipo assim, chega um ponto de estagnar e não sabe o que está errando. Outra questão também, essa questão, além do descanso, e quando você entra em efeito platô, né, é muito pela questão de carboidrato. Já falando da dieta, o que as pessoas fazem quando querem emagrecer? Quando vão para academia, né, vamos falar das pessoas que começam um treino de musculação. Vai para musculação, quer emagrecer? Corta carboidrato, elimina carboidrato. Como está na moda aí até, né, da dieta cetogênica, eu vejo bastante as pessoas aumentando o consumo de gordura e ficando ali proteína, gordura e exclui o carboidrato. Carboidrato é importante para um treino bem feito, né? Não existe isso de eliminar carboidrato no processo de emagrecimento. Não dá. É claro que existem estratégias que a gente diminui o consumo de carboidrato para acelerar a perda de peso, mas as pessoas precisam entender que é um processo, Yuri. Você tem que... E depois também, geralmente, quem faz esse corte muito agressivo tem o famoso efeito rebote aí, né? Que o pessoal não leva isso em conta. Exatamente. O que as pessoas precisam entender que tem que fazer? Vou botar uma pessoa que começou hoje. Cheguei na academia, preciso emagrecer, preciso me alimentar melhor. Vou começar hoje meu treino. Eu tenho que começar do início, eu sou iniciante. Sim. Eu não tenho como começar na academia hoje e fazer a mesma dieta que você faz. Tem estratégia. Então, primeiro, você tem que aprender a comer, você tem que aprender a montar um prato saudável para você. As pessoas têm medo de comida
mas não tem medo de tomar suplemento sem orientação. Sim, exatamente. Não tem medo de sair tomando qualquer coisa. O que hoje eu vejo pessoas tomando muito, né, é a questão do BCAA, o whey e creatina, né? Só que eu falo, antes do o suplemento já diz, eu vou suplementar. Eu vou suplementar o quê? Aquilo que está faltando. Se eu não estou fazendo o básico, eu vou suplementar o quê? Se eu não estou fazendo o básico. Para suplementar, eu preciso fazer. Então, o primeiro passo é aprender a comer certinho, é incluir vegetais e frutas corretamente na sua alimentação, que o que eu vejo muito hoje também é as pessoas querendo seguir dieta de fisiculturista. Porque fisiculturista, ou quem já está treinando há muito tempo, você vê as pessoas comendo muito assim, arroz, frango, ovo, brócolis, alface e acabou, muito mal. Mas a gente não sabe por que a gente faz isso. Exatamente. Isso. Mas não sabe o porquê, não sabe que tem um objetivo por trás. Então eu vejo, é isso que eu tô vendo hoje, a alimentação, eu quero emagrecer. Arroz, ovo, frango, alface e brócolis. Pronto, acabou. Até o talo. E não é isso. Entendeu? Então, entrei pra academia hoje, o que eu vou fazer? Vou aprender a me alimentar corretamente, vou regular o meu horário de sono. Deu um certo horário, vou deitar na minha cama, vou largar celular para poder dormir. Vou regular a ingestão de água, regular a minha ingestão de proteína. Se puder, óbvio, procurar um nutricionista, ter um personal do seu lado, perfeito. Mas se não puder, esse é o primeiro passo para quem está começando. E aí sim, depois de um tempo que você está treinando direitinho, já regulou esse final de semana também, um whey pode ser interessante. Creatina, eu já costumo dizer que é para todo mundo. Creatina é essencial. Hoje a gente tem estudos maravilhosos falando sobre o benefício da creatina, né? Que não é só para quem já está há muito tempo fazendo. Começou, já está treinando certinho, já pode começar com creatina, que é chave de ouro, tá? E a creatina é muito difícil de ser absorver ela através da alimentação, né? Fontes de creatina. Não dá, a gente precisa suplementar. E para você ter um treino de qualidade, ter mais força, então mesmo sendo iniciante, o único suplemento que eu falo assim, essencial hoje, para mim na nutrição, que vale o investimento é a creatina. O whey não falo que é essencial, porque o whey é proteína, você vai fazer através da alimentação. Só suplemento mesmo se a pessoa não conseguir bater a meta de proteína. Não são todos os meus pacientes que eu suplemento, mas creatina é geral. Com certeza. Sabe o que eu reparo muito também? O pessoal abusando são os estimulantes, cara. Cafeína, termogênicos. Tipo assim, não sabe nem a composição, não chega nem a ler o rótulo, tá tomando, não sabe se tem uma certa sensibilidade àquela substância e tá mandando pra dentro. Essa parte é interessante também. O que acontece? As pessoas falam assim, eu tô com sono, tô com preguiça, tô cansado. E a questão da cafeína, e as pessoas acham até que dá força, né? Cafeína não é isso. Ela te deixa em estado de alerta, ela coloca o seu corpo em estado de alerta. Mas não vai te dar força, não vai mudar. Por isso que eu falo que você já tem que vir ao longo do seu dia regulando tudo, desde o seu sono, a sua alimentação, tudo. Eu gosto sim, tá, da cafeína, gosto de suplementar quando necessário, mas o que eu falo para os meus pacientes? A Luara tá até assistindo a gente, ela pode falar. Eu indiquei um para ela muito bom e eu falei o que? Ela, precisa tomar todo dia? Eu falei assim, não, você vai tomar quando? Poxa, aquele dia que você tá cansado, você vê que você precisa um plus mesmo, você vai e toma. Mas não é regra, você não tem que tomar todo dia. Até não tem que ficar enfiando um monte de pozinho pra dentro do corpo. Sim, sim. A cafeína, ela chega a entrar em uma homeostase, não é? Se você usar ela com muita frequência, ela para de fazer efeito. Ela é meio dose dependente, não é? Não? Não, na dose que as pessoas geralmente usam, não. Para chegar em fazer um efeito desse, a gente teria que ter uma dose bem alta. Bem alta. Que não, geralmente não. Hoje eu vejo pessoas usando. Se for médico, quando passa, até passa uma dose mais alta, tá? Mas também tem os seus riscos, né? A questão da cafeína, os riscos de você tomar em altas doses. E na maioria dos treinos não precisa, tá, Yuri? Você vai falar melhor do que eu.
Com certeza. sobre a utilização dela, porque você vê o nível de treino. Tem pessoas que usam com um treino bem leve. Sim, sim. As pessoas negligenciam muito isso na questão do cálculo da dieta. Eu recebo paciente, eu preciso do nível de atividade física para definir o tanto de calorias que a pessoa vai consumir. E aí, conforme a pessoa vai falando para mim o treino que ela faz, ela acha que é um treino super intenso. Muito pesado. E quando eu vou fazer o meu cálculo, eu coloco um treino leve para sedentário. Para você ter ideia de como as pessoas negligenciam o treino também. O pessoal usa os estimulantes muito como muleta, né? Acha que isso vai compensar um treino que de repente não está conseguindo dar o máximo. Ou então... E a grande maioria das pessoas que eu vejo fazendo abuso de estimulante, de outras substâncias, é um pessoal que não tem um treino, uma periodização bem estruturada, uma alimentação bem estruturada, uma rotina bem estruturada no geral, né? Aí o pessoal quer usar essas substâncias como muleta. Quem tem, você vai concordar comigo, quem tem uma rotina estruturada, uma dieta estruturada, um treino estruturado, na verdade não toma nada disso. Exatamente. Não usa nada disso. Exatamente. Você vai escolher, até porque é caro. Se a gente for falar de tudo bem feito, você tem um personal com você, um nutricionista, suplementação, dieta certinha, é caro. Então você não vai ficar investindo o seu dinheiro num suplemento desnecessário. Uhum. Não, então, não é tem isso que o pessoal não entende. Eu acho que se o pessoal mudasse um pouco a mentalidade, tirasse essa venda dos olhos, eu acho que eles entenderiam que você contratar um nutricionista, contratar um personal, vai ser um caminho muito mais rápido para o teu objetivo do que ficar botando muleta, usando termogênico em excesso, substância em excesso. O pessoal ainda não entendeu isso. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a questão do emagrecimento, do treino aeróbico e musculação. Porque ainda acontece muito no consultório. Eu recebo, assim, praticamente todo dia os pacientes. Não, eu estou evitando um pouco da musculação, porque como preciso emagrecer mais rápido, eu estou fazendo muito aeróbico. Aí faz bicicleta, faz esteira, você vai falar melhor do que eu. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a questão do treino para o emagrecimento. O que funciona, o que não funciona, o que a pessoa tem que priorizar. Então, isso aí é muito interessante mesmo, porque eu acho que isso vem dos antigos, né, cara? Antigamente era muito assim. O pessoal achava que para emagrecer era cardio e déficit calórico só. E a gente sabe hoje que o treino de musculação, por diversos fatores, ele é tão eficaz quanto, talvez, arrisco dizer, mais eficaz que o cardio somente no quesito do emagrecimento. Porque, além da mudança da composição corporal, quanto mais massa magra você constrói, mais massa muscular, maior o seu aporte calórico diário, ou seja, maior o gasto calórico que você vai ter, a musculação ela vai te trazer um gasto calórico alto durante o treino, se você fizer um treino bem feito, e vai evitar também alguns riscos. Por exemplo, você pegar um paciente obeso, o cara não vai conseguir fazer um cardio muito eficaz, por questão estrutural. Uma esteira pode machucar o cara, você tem que tomar cuidado com diversos fatores biomecânicos para você não lesionar o paciente. E a musculação você consegue isolar melhor, né, a forma de treinamento, periodizar isso melhor, de uma forma que você mude a composição corporal desse indivíduo e você, de diversas formas, você traz um benefício além do somente o cardio. Eu vejo o cardio como um complemento ao déficit calórico, dependendo do caso. Porque também eu não acho que adianta você passar por um cara super obeso, o IMC lá em cima, percentual de gordura lá em cima, e negligenciar o treino com peso. Até também pela questão da flacidez, dependendo da pessoa, se você socar muito exercício aeróbico, a pessoa vai perder peso, vai estar em déficit, vai estar fazendo cardio, mas aí você vai olhar a evolução da pessoa dia, mês a mês depois, a pessoa não vai apresentar um corpo legal, vai ficar flácida. Outra pergunta que eu tinha para fazer também, sobre a questão de continuar, quando for o treino de musculação, continuar queimando calorias, mesmo depois de você ter interrompido o treino. Uhum. É verdade? E assim, mas depende muito do jeito que você está realizando o treino. Porque igual a gente estava conversando, não adianta você ir lá treinar fofo. É igual outra coisa também, só aproveitando aqui para eu não esquecer, depois eu vou conversar com você. Sobre que virou moda aí, o pão com doce de leite pós-treino.
que se a pessoa fizer um treino Pré. pós, se acaba de treinar, eu vi pós. Eu cheguei a ver pessoas fazendo pós. Que se a pessoa fizer um treino muito fofo, não faz sentido algum. E assim, o treino de musculação, o HIIT também, assim, você vai continuar queimando um certo tempo depois, mas tem que ser bem feito. Tem que ser um treino bem periodizado, bem estruturado e bem feito. Não adianta você ir lá, jogar peso pra cima, que não vai adiantar em nada. E a gente também precisa ressaltar que o ganho de massa muscular vai favorecer o emagrecimento, né? Porque quanto o nosso corpo gasta muito mais calorias para manter a massa magra, nosso músculo para manter gordura, né? Sim, sim. Você parar, você tem mais calorias mais. A questão do pão, né, que você perguntou, virou moda. A questão da nutrição é isso, né? Você vê algumas pessoas fazendo e virou moda a questão do pão com doce de leite. Não é para qualquer um, tá? Se fala em pão com doce de leite, por quê? Carboidrato puro, carboidrato de rápida absorção. Então, ali meia hora antes do treino, você precisa de energia. Então, se usa, tá? Um pão com doce de leite. É para mim, que tenho pouco tempo de treino? Não é. É para quem está em emagrecimento? Não é. Negativo. Tá? Não é. Não é uma estratégia bacana. A pessoa já está em processo de emagrecimento. Você vai colocar doce de leite num pré-treino? Não. Você quer carboidrato de rápida absorção? Você vai procurar uma fruta, alguma outra coisa de melhor qualidade, né? Com nutriente, de macronutriente de qualidade. Isso que a gente precisa. Não é para qualquer um. A ideia que eu vi do pão com doce de leite pós-treino é que durante o treino você meio que tá ali esgotando o glicogênio. Você tá depletando o músculo. E a ideia desse carboidrato, dessa bomba de carboidrato depois do treino seria você meio que encher o músculo de glicogênio de novo. Não sei se... seria para repor glicogênio, mas eu vou entrar na mesma questão de novo. Você treinou. Você vai repor glicogênio com doce? Então, uma refeição completa poderia ter algumas estratégias que valeria a pena, né? Sim, sim. De repente, se um treino, se você tiver uma competição, alguma coisa assim. Agora, no dia a dia, é muito mais eficaz você fazer uma refeição completa do que você colocar doce de leite pós-treino. Com certeza. Tem objetivo, por isso eu falo que não é para todo mundo, não é moda. Não, por isso que hoje você seguir qualquer coisa que você vê na internet é complicado. Entendeu? Aí você também tocou num dos tópicos que eu acho que é um grande problema para nossa área hoje em dia, é a mídia, que é, tipo assim, não, é um problema, é uma benção e um problema, né? Porque ao mesmo tempo que a gente consegue transmitir muita informação, esclarecer muitas coisas para as pessoas de forma mais fácil, também tem muita gente que está fazendo de serviço para nossa área, né? Que todo mundo hoje acha que é nutricionista, todo mundo acha que é personal, quer passar treino, passar dieta sem ter o mínimo de estudo. Não, e o problema é conseguir colocar na cabeça das pessoas o que realmente funciona. Infelizmente, hoje, falando assim dentro da nutrição, né, é até uma competição com o médico. Sim. Porque se o médico falar para o paciente que ele tem que fazer isso, ele acha que não precisa fazer nada em relação à nutrição. E não é assim. Branco aí. A Luara tá falando aqui, ó, os blogueiros são um problema. Ela fica revoltada, porque é um problema real. As pessoas acham que eu vou fazer qualquer coisa, e não é, gente. As pessoas têm que primeiro reconhecer se ela é iniciante, se ela é intermediária, se é avançada. Eu separei alguns tópicos, né, para poder trazer para vocês. Gente, tinha conversado, eu botei aqui no celular para eu não esquecer, né, porque a conversa vai rolando e vão vindo outros assuntos. Que eu separei, e eu acho que... não, foi. Que eu separei para a gente poder trazer, e até trazendo a questão dos médicos, né? E aí eu trouxe um pouco sobre... Quero falar, né, sobre os tratamentos para a obesidade e para o emagrecimento, que eu acho importante ressaltar. Que hoje é usado alguns antidepressivos para o tratamento do emagrecimento, né, obesidade. E qual é o problema de se usar antidepressivo?
hoje se usa muito sertralina, por exemplo, para emagrecimento? Porque ela te tira a vontade de comer, só que eu sempre explico, Yuri, que tirar a vontade de comer não é tratamento. A gente precisa falar sobre comportamento. Não existe emagrecimento sem mudança de comportamento. Os remédios, eles entram como ajuda, muleta, tá? São paliativos. Não é. Oi? São paliativos. Sim. Então, aí hoje a gente tem no mercado a sibutramina. Eu vou falar de alguns que são autorizados pela Anvisa, né? Óbvio. E que a gente tem dentro da OMS, Organização Mundial da Saúde. A sibutramina, tá? É um remédio eficaz, com muitos efeitos colaterais, que as pessoas conseguem comprar hoje sem receita, conseguem comprar em academia, conseguem comprar, tá? E usam sem saber a quantidade que precisa usar, o tempo que precisa usar. Então é um perigo. E hoje o que a gente tem, assim, estourou no mercado são as canetinhas. É mesmo? Ozempic e Saxenda, né? Estourou. É para qualquer um o uso da canetinha? Não. A canetinha foi autorizada pela OMS a ser utilizada para as pessoas com diabetes tipo 2. E ela tem critério para ser usada. Quais são os critérios? IMC acima de 30. Então, se a pessoa tiver diabetes tipo 2 e o IMC acima de 30, ela pode usar. Ou pessoas que têm o IMC acima de 27 ou 27, porém ela precisaria ter outros sintomas, tá? Outras comorbidades relacionadas à obesidade. Isso Essa canetinha, ela tem alguma coisa a ver com a insulina? Sim, porque ela trabalha no hormônio da insulina. Por isso que ela foi autorizada para ajudar os pacientes com diabetes tipo 2. Entendi. Aí, por que ela emagrece? Porque mexe na insulina. Só que não é para qualquer um. Brincar com insulina. O que está vindo os pacientes hoje, no consultório, pós-uso da canetinha? Problemas intestinais, desbiose. Paciente com desbiose, com problema intestinal, não emagrece. Guardem isso na cabeça de vocês. Se tiver problema intestinal, não tem perda de peso. Você vai perder 1, 2, 3, 5 quilos no máximo, vai travar e vai ganhar o peso de novo. Então, hoje, se a pessoa tem dinheiro, usa canetinha. Só que a indicação para o uso das canetinhas são essas. A gente precisa olhar IMC e se tiver alguma comorbidade além. E tem outros métodos que tá aí hoje na mídia que não são regulamentados. Então eu já começo dizendo que se não é autorizado por Anvisa e não tá na OMS, não tem que usar. É um monte de gente usando soroterapia de aminoácido, de vitamina, de... Aí eu sempre... Eu sempre falo, assim, para você ser um profissional com credibilidade, você tem que estar amparado por alguma coisa. Com certeza. Para você utilizar um medicamento, um suplemento, você tem que estar amparado. E nós somos amparados pelo quê? Estudo científico, Anvisa, Organização Mundial da Saúde. Se não tem por que usar. Nada é para qualquer pessoa. Nada é para qualquer um. Tudo tem sua dose, o seu tempo de utilização e assim vai. Eu achei importante trazer a questão do tratamento para a obesidade, o que a gente tem hoje, porque as pessoas não fazem nada, falam assim para você, não consigo emagrecer. Preciso de um remédio, preciso de uma ajuda. Mas você não consegue emagrecer por quê? Você já fez tudo? Já fiz tudo. Aí você pergunta, o que você fez? Fiz dieta da sopa, fiz dieta da proteína, da lua. Vou pra academia e fico 3 horas na esteira. Isso não é fazer tudo. É tudo errado. Não é fazer tudo certo. Não, e as pessoas dizem que faz tudo também, né? Porque quando tá sozinho em casa de noite, sempre tem um que dá aquela fugidinha. Um ou outro ainda assume pra gente, mas a grande maioria fica quietinho, né? Exato. E eu também sempre falo que, assim, se você faz certinho, você não vai se decepcionar.
tá? Não vai. Porque cada corpo vai responder de um jeito. Eu vou te dar um exemplo de 2 pacientes. Eu tive uma paciente que chegou para mim, ela até entrou na live aí, que eu vi ela entrando. E foi uma paciente que veio com uma alimentação completamente errada, não bebia água. E essa paciente emagreceu 7 quilos em menos de um mês. Se eu não me engano, foram 18, 15 dias. Aí as pessoas vão falar assim, 7 quilos, meu Deus, é muita coisa. É só gordura? Não. Ali foi massa magra, ali foi retenção. Mas por quê? Foi uma paciente que literalmente era tudo errado e do dia para a noite ela começou a fazer tudo certinho. Uma paciente que não bebia água, no dia seguinte da minha consulta, ela estava bebendo 3 litros de água. Ela tomou a decisão. Ela falou, não, eu vou fazer certo e a partir de hoje é isso. E aí, o paciente já está comigo, já perdeu mais de 15 quilos, está quase tendo alta. E em contrapartida, tem aquele paciente também que é certinho, está há 3 meses fazendo tudo certinho e perdeu 5 quilos. Mas por quê? O nosso organismo é único. A dieta é individual, é para cada um. Exato. Dieta, e treino. Obesidade é multifatorial. Tratamento tem que ser feito na raiz, tá? Aí você pega um paciente que vai... vamos botar um endocrinologista, um nutrólogo, que não agem de maneira correta. Aí coloca uma dieta de 800 calorias, coloca canetinha e mais R$1.000 de suplemento. Legal, bacana. Aí a pessoa vem, tô falando de caso real, tá? De paciente real. Não tô inventando as hipóteses. Paciente real. Aí vem pra mim e perdeu 15 quilos. Bacana. Vamos desmamar. Já 2 meses, rebote. tá com 20 quilos. Como é que vem? Porque não existe emagrecimento sem mudança de comportamento. Eu sei que é chato, é ruim. Muitas pessoas que estão aqui na live me conhecem minha história, sabe que eu também estou em processo de emagrecimento. E você acha que quem está em processo de emagrecimento não quer acordar 10 quilos mais magro? É claro que a gente quer, mas não funciona assim. Você tem que entender a raiz do seu problema. O que está te levando a comer demais? Problema psicológico? Quem trata problema psicológico? Psicólogo. Psicólogo. Interdisciplinar, né? Tem que ser um trabalho interdisciplinar, não tem jeito. Isso. Aí as pessoas, uma consulta vai resolver seus problemas? Não vai. 1 mês de treino vai resolver seu problema? Não vai. A pessoa vai para academia, vai aprender a treinar, vai aprender, como é que se fala mesmo? Fazer exercício certinho. Postura. Postura. Nossa, essencial. Cara, você deu o exemplo do seu paciente. Eu também tive uma aluna, eu posso até citar o nome dela, Débora, que tá toda boba, que ela entrou no processo de verdade, cara. Ela decidiu que ia mudar, ela saiu de um processo de obesidade, ela transformou o corpo, tipo assim, de forma absurda. A gente até postou no nosso feed ali a evolução dela. E, cara, é outra pessoa. Você vê que, assim, e ela não abusou de nada. Treino certo, alimentação correta, e é isso. Adequado à rotina dela. A Luara fez um comentário aqui, ó, isso, ela botou amplitude, essa palavra que eu queria lembrar. Porque, assim, eu até falo, né, que tem aquele dia que a gente faz um treinozinho fofo, que tá difícil. A Luara tava gritando, agacha, aí você, assim, agacha só um pouquinho, só até a metade. Então, eu falo o quê? Você precisa ter consciência do que você tá fazendo, tá? Então, tem que aprender a treinar, tem que aprender a comer, tem que aprender. Não dá para tomar remédio, usar canetinha sem necessidade. Exato. E como a Cris comentou aí agora, consistência, né? Extremamente importante a gente ser consistente no que a gente está fazendo. Isso aí. Não adianta nada fazer uma semana e achar que não deu. É perfeito o que ela falou sobre a consistência. Por quê? A pessoa, vamos botar um paciente que quer perder 5 quilos, é pouco. Eu falo que é um emagrecimento estético, tá? 5 quilos, dependendo, você vai conseguir ali 1 mês, 1 mês e meio. Só que, além de perder, Yuri, é fácil, não é difícil o perder. O negócio é manter. Eu falo assim, além de saber fazer, você tem que ter as manhas. Porque manter um peso que você perdeu é difícil demais. E você só mantém peso perdido
com a mudança de comportamento e, como a Cris falou, constância. Aham. Você precisa ter constância, adotar um novo estilo de vida. Não tem outro caminho. E como eu disse, a questão do tratamento ajuda sim, tá? A canetinha, voltando a falar dela que tá em alta, vai te ajudar? Vai. Eu não posso falar aqui que não faz efeito. Mas você precisa já estar no caminho. Você precisa estar comendo certinho, treino muito bem feito, dieta bem feita. Tem que estar treinando correto. Não é ir 1, 2 dias para academia, é ir a semana inteira, certo? Aí sim vale a pena o investimento. Porque senão o dinheiro jogado fora, porque é um tratamento caríssimo. Sim, sim. É um tratamento que traz consequências, como eu falei, principalmente questão de intestino. E você vai jogar dinheiro no lixo, literalmente, porque você vai ganhar o peso que você perdeu. Exatamente. Tá? Outra questão que a gente falou dos erros, falei sobre os medicamentos que nós temos hoje, e eu também queria falar sobre o que eu faço, então, para começar certo. Porque erros aí, a pessoa sabe que ela está errando, sabe que está fazendo errado, mas as pessoas também não sabem o que elas realmente devem fazer para ser da maneira certa. Então, hoje, o que você vai fazer? Quero emagrecer da maneira correta. Primeira coisa que você vai fazer, atividade física, tá? Assistida, principalmente, porque hoje o que a gente vê aí também na musculação, as pessoas inventando moda, se lesionando, achando que sabe fazer também não tá de brincadeira, né? Então, um bom treino, aprender a comer, aprender a montar um prato saudável, incluir pelo menos 2 porções de vegetais no seu dia, 2 porções de fruta. Já para aí na sua casa para fazer o cálculo de água certinho para o seu peso. Aprender a comer proteína e bater a meta de proteína. Melhorar a qualidade dos carboidratos. Oi? Um ponto importante também é que a importância daquela balancinha, né, cara? Pra gente poder mensurar o que a gente tá comendo. Sim, só que a balancinha tem 2 pontos. Também não é para todo mundo. Por quê? Quando você pega um paciente que já tem ali uma ansiedade, já tem um problema com emagrecimento, não é bacana, porque isso pode ser gatilho para um transtorno alimentar, tá? Não é para todo mundo. Mas agora, o paciente que não tem problema, não tem nada em questão ali de ansiedade, depressão, não tem nenhum transtorno, aí sim, ótimo. E não é para sempre. Depois você consegue fazer no olhômetro. Mas a balança é essencial para você saber certinho o que você está comendo. Mas só tem esse detalhe. Importante, né? Tá? Saber quando usar. Muito. Saber quando usar isso. E melhorar a questão de carboidrato. Não precisa tirar carboidrato, mas melhorar a qualidade dele é muito importante, sim. Então, esses são os pontos principais para quem está começando agora e não tem o acompanhamento. Prestar atenção nisso. O que o paciente tem que fazer? Diminuir álcool, se puder ficar um tempinho sem, tirar da vida, é importante. Mas diminuir o álcool, diminuir o uso de refrigerante, embutidos, enlatados. Isso que é para fazer, para quem ainda não tem acompanhamento. Não é para inventar suplemento, tomar isso, tomar aquilo, não precisa. Quem está começando só precisa do básico, fazer o básico. Só. O básico funciona. É isso. Exato. O básico com estratégia é melhor, né? Com certeza. Por isso que o acompanhamento é importante. Mas para quem está começando agora, isso é o essencial, é só isso que eles precisam fazer. Suficiente. Não precisa ficar... É questão igual pré-treino e pós-treino. Gente, pré-treino, você vê a pessoa trabalhando uma semana, aí ela está focada em questão de pré e pós. Se não está comendo direitinho ainda, não precisa se preocupar com pré e pós-treino. Isso é só para quem já está evoluído no treino. E tentar porcionar também, Yuri, isso é importante. Questão da proteína e emagrecimento, eu vejo muitas pessoas fazendo também. 2 refeições no dia. Prejudica. É importante que a pessoa porcione tudo ao longo do dia. Faça café da manhã, almoço, um lanche, jantar, tudo certinho. Que é o segredo.
porcionar tudo bonitinho, vai ter um emagrecimento bacana e planejamento. Também vejo que as pessoas erram muito no emagrecimento porque não tem planejamento. Chega em casa, o que eu vou comer hoje? Aí tá cansado, não tem nada para comer, erra na alimentação. Então, o planejamento também é a chave do sucesso. Concordo. Perfeito. Vamos para as perguntas que o pessoal fez. Sim. Eu abri uma caixinha essa semana, o pessoal mandou algumas perguntas interessantes. E se o pessoal do chat também quiser mandar alguma coisa aí pra gente estar respondendo agora. Manda que a gente responde. Mandam suas perguntas. A Luara tá revoltada aqui, gente. Eu tava rindo da balancinha de traficante que ela falou ali. Balanço cracudo. Ó, a Luara falou, isso aqui é importante, ó. Eu tenho uma aluna que eu não vou mais acompanhar. E a Ara já até sabe, ela está em tratamento, mas se apoiou nisso e não vai pra academia. Então, pra mim, não dá. E ainda tem isso, tá? Começa a usar a canetinha e não preciso treinar porque eu vou emagrecer. Gente, treino é até para os idosos. Treino é vida, é saúde cardiovascular, é ganho de massa magra. Assim, e treino, que a gente fala também, não é só musculação, né, cara? É se mover de forma geral, é um esporte, uma atividade física, algo que te tire do sedentarismo, tire do sofá. E você vai falar melhor do que eu. Quando a gente fala da musculação em si, tem vários níveis, né, Yuri? Tem o nível que você faz, o nível que eu faço, que o idoso faz. Você igual a dieta, a gente manipula para cada um, para cada indivíduo, para cada fase que o indivíduo tá. É muito individual, muito individual. E também tem a questão da musculação para tratamento, não tem? Por exemplo, uma pessoa se acidentou, vai voltar, que precisa fazer reforço muscular, algo assim. Recuperativo. Também tem isso. Sempre tem. E a musculação é um tratamento. É porque assim, eu sou muito defensor da musculação porque é a área que eu mais gosto, que eu tenho mais intimidade. É o berço, né, de qualquer preparação, de qualquer esporte, a musculação sempre está presente. E, assim, a musculação é um tratamento para diversas doenças, né, cara? Não só obesidade, ela é um tratamento para ansiedade, para N fatores, N coisas. Eu tô olhando aqui o comentário do pessoal para ver se tem alguma pergunta. A Luara tá muito revoltada, gente. Os médicos estão perdendo noção. Todo mundo tá receitando essa merda. Pode falar merda na live? É por causa das canetinhas, é isso. Sim. É porque, assim, foi o que eu falei, tem indicação, gente. E as pessoas também deveriam procurar e ser criteriosas. Porque se eu vou num médico, eu sou criteriosa, eu procuro saber o que é aquilo que ele me passou, para que serve. Deveriam fazer isso com um treinador, com um nutricionista. Tá, mas por que eu vou tomar isso? Eu tenho que tomar? Eu preciso? As pessoas precisam ser criteriosas com a saúde dela também, tá? Vocês são pacientes, vocês podem questionar aquilo que está sendo feito com vocês. Tem que criticar, né? Crítica no sentido de se questionar o porquê. Sim, com certeza. Não aceitar qualquer coisa que é entregue. Ah lá, a Luara botou, o que é intenso para você não é para mim, treino é individualizado, exatamente o que a gente falou. Aí tem uma pergunta aqui, qual o jeito mais fácil para perder gordura no braço e na barriga? Então, falando em questão de nutrição, não tem perda de gordura localizada na nutrição. A dieta você vai perder como um todo, é emagrecimento total. O que vai te ajudar em gordura localizada, estética ajuda, e a questão da musculação, aí o Yuri responde. Então, pra gente também não tem como a gente isolar um local que a gente vai... vou tirar a gordura só do abdômen, só do braço. É um todo, né? Abaixar o percentual de gordura no geral. O que a gente pode tentar direcionar mais o trabalho é na questão do tônus, né? A gente fazer um trabalho mais específico pro braço. Tipo assim, na questão do abdômen. O que as pessoas acham muito também que perder gordura na região do abdômen é fazer abdominal. É mito, porque o que vai acontecer você fazendo abdominal, hipertrofia da parede abdominal, dos músculos da região, que vai dar um aspecto, né, de tônus, de definição quando você secar. Mas não é o abdominal, não é o exercício em si que vai te fazer perder a gordura naquele local, né? Não tem como, tem que ser geral também. Na nutrição a gente não tem nem como direcionar. É gordura como um todo.
Não tem como. Só estética mesmo que vai... E cirurgia, né? Óbvio. Agora botou, o abdômen se constrói na cozinha. É isso. É isso. Abdômen se constrói na cozinha, fazendo comidinha, dieta, treino bem feito, é um todo, não tem jeito. Vai emagrecendo por completo. Percentual de gordura baixando, abdômen começa a aparecer. E o geral, né? E a importância também isso até linka com o que a gente já tinha comentado, porque a musculação nessa parte de emagrecimento é isso, porque você vai baixando o percentual de gordura e a transformação da sua composição corporal vai deixando um tônus melhor, né? Um aspecto mais bonito no corpo, mais estético. Uhum. Isso. Show. Deixa eu ver se tem mais. Não. Pode fazer as perguntas que você separou. Aqui, teve uma que eu achei interessante, que a menina perguntou: você acha uma dieta de 1.200 calorias muito arriscada? Você tem um pouco Se eu acho dieta de 1.200 calorias muito arriscada. Depende para quem que é, tá? A gente precisa levar em consideração a altura da pessoa, o peso que a pessoa tá hoje, entendeu? Não dá para afirmar porque eu não conheço a pessoa. Mas falando assim, de maneira geral, normalmente é. Para a pessoa estar perguntando se 1.200 é arriscado, é porque provavelmente ela mesma já sabe que não é isso que ela deveria consumir, tá? Mas para eu ter certeza, eu precisaria pelo menos saber peso, a altura da pessoa, mas 1.200 é pouco. É pouco. Assim, pelo que eu conheço rasamente dessa pessoa que fez a pergunta, não acho que seria muito interessante não, cara, porque ela já tem um corpo legal, assim, é fisicamente ativa. Não acho que seria necessário um corte grande assim, não. É porque, de repente, quer descer percentual de gordura e as pessoas acreditam que para descer percentual de gordura precisa ser uma dieta muito restrita. E não é assim. É legal fazer uma ciclagem de carboidrato, por exemplo, para acelerar essa gordura aí, para perder. Só conhecendo mesmo para a gente poder saber. Uma análise mais clínica, né? Que é aquele caso, aquela coisa que a gente estava falando, que cada caso é um caso também, né? Exato. A Luara colocou aqui, ó. Não tenho perguntas, mas preciso dizer que a Yara transformou meu rendimento. Meu objetivo não é estético, só quero render no esporte que eu escolhi, o jiu-jitsu. Eu não estava rendendo nada com outro profissional. Ah, minha paciente, né? Minha paciente. Te amo. Vai. Aqui teve outra bem interessante também. Li que malhar em jejum queima gordura e não emagrece. Procede? Queima gordura e não emagrece? O que é a questão do treinar em jejum? Se você está em jejum, as pessoas falam que você vai queimar a gordura que você já tem. Já que você não está comendo nada, você vai consumir de energia a sua gordura que você já tem. Não é bem assim. Vamos em parte. Jejum intermitente é uma estratégia dentro da nutrição para auxiliar a perda de peso e é uma estratégia bacana principalmente para pessoas diabéticas. Mas no final, o que vale é o déficit calórico que você teve ao longo do dia. Por isso que se fala que é desnecessário. Você está lá morrendo, treinando em jejum, morrendo de fome. De repente, vai perder qualidade de treino, tá? Porque também não é qualquer pessoa que vai conseguir ter um treino bacana, um treino de força bom em jejum e não vai acelerar a perda de peso. O que vai valer foi o que você fez no final do dia. Se você bateu o déficit calórico ou não. E dependendo do caso, pode até ser arriscado, né, cara? Claro, a pessoa porque pode passar a pessoa acha que ela pode fazer em jejum. Sim. Tem pessoas que, metabolicamente falando, se sentem melhor, tá? Em jejum, mas não é questão de emagrecimento. É se sentir bem mesmo. Não se sentir empanzinado, as pessoas passam mal. E além do jejum, tem a quebra do jejum, tá? Tem que saber quebrar jejum. Sim, não, sim. Aí você vai treinar em jejum e passa o dia inteiro comendo. Adiantou nada. Como eu disse, o jejum intermitente é mais uma estratégia dentro da nutrição, mas ela pode ser feita ao longo do dia, em outro horário, não tem um horário específico,
e depende muito da pessoa, tá? Para poder fazer. Concordo. Eu acho que até a questão do cardio em jejum também eu acho interessante, mas tem que ser bem programado, porque não é qualquer situação que cabe, né? Aplicar essa técnica. E Exato. não é para iniciantes também, acho, porque a pessoa não conhece, né, os limites do próprio corpo. Iniciantes não tem que fazer estratégia. É o básico. Mas o problema pelo menos eu tive muito isso, vejo muito isso no salão, pessoal vindo falar comigo de vídeo que viu na internet, aí me mostra, pô, isso aqui funciona. Eu falo, cara, não é bem assim, calma, vamos seguindo as etapas, é passo a passo, não adianta querer pular a etapa. Foi aquilo que eu falei, eu entendo, a pessoa quer emagrecer, por exemplo, a pessoa tem que perder 20 quilos, e a gente sabe que demora, e a pessoa quer que seja mais rápido, eu entendo. Só que as pessoas acham isso exatamente porque tem muito profissional irresponsável na internet e os blogueiros insuportáveis, que eu odeio todos eles, né? Que vai soltando as coisas assim, de qualquer forma. Dentro da nutrição tem, gente, cetogênica, low carb restrita, low carb moderada, low carb leve, jejum intermitente, dieta mediterrânea. Cada uma tem o seu público, tem o objetivo para poder fazer, tem tempo para poder fazer, tá? Então, a pessoa que começou hoje, é iniciante, ela não vai fazer estratégia nenhuma. Paciente meu só começa a fazer estratégia quando ele sabe comer sozinho. Quando ele chega em casa e mesmo com fome ele consegue parar, fazer alguma coisinha para ele comer. Quando o paciente não tem mais aquele desespero, sabe? Consegue racionalizar as coisas mesmo. Aí é a hora de entrar com estratégia. Fora isso, é pratão de comida saudável, arrozinho, feijão, batata, carne, saladão, frutas no geral. Para quem está começando é isso. Não tem estratégia. Você já acabou respondendo a própria pergunta que está aí no chat agora. Comecei a malhar com 118 quilos e tenho 1,66 de altura. Quanto tempo de jejum seria indicado para mim? Não é indicado para você com 118 quilos. Não, eu, Yara, não passaria jejum. Com 118 quilos a pessoa precisa aprender a comer, a gente precisa calcular certinho, precisa porcionar proteína ao longo do dia. Provavelmente uma pessoa com esse peso, se a gente colocar o jejum intermitente, pode ser um gatilho para ter compensação pós-jejum. Então, precisaria descer um pouco mais desse peso, faria uma low carb leve. Quando a gente fala de low carb leve, é só descer um pouco dos carboidratos, não é tirar. Botar carboidratos de fonte boa seria uma estratégia inicial para você, Carol. Tem outro aqui. Treino em jejum emagrece ou influencia bastante na queima de gordura? Peso mantém ou tem perda? O que vai influenciar, essa que eu respondi, de repente a pessoa nem ouviu, não estava antes. O jejum intermitente, ele vai valer dependendo do seu déficit calórico. Se você tiver o déficit calórico ao longo do dia, vai ter o mesmo efeito. Não vai acelerar a perda de gordura o jejum intermitente. É só mais uma estratégia para te ajudar a emagrecer. Agora, se você sofre para fazer o jejum, não tem por que fazer. Eu gosto do jejum para paciente que, por exemplo, não gosta de tomar café da manhã. Então, já é um jejum metabólico. Bacana. Jejum é interessante para quem já não tem esse fluxo de alimentação. Aí é uma estratégia bacana. Eu costumo usar em algumas fases também pré-competição. Para mim, funciona legal. Mas é casos isolados também, não é sempre, não é frequente. Exatamente. Mais uma aqui. Você teria alguma dica específica para alguém próximo aos 50 anos em processo de emagrecimento? Você acha que a idade, nesse caso, tem alguma coisa diferente que a gente pode fazer? Em questão de metabolismo, sim, tá? Desce um pouco, o metabolismo desacelera, a gente está falando de uma pessoa chegando aos 50 anos, só que o ambiente muda tudo, tá? Não tem idade certa que vai vencer uma dieta bem feita, um treino bem feito, nada vai vencer.
tá? É um pouco mais difícil. Mas indicação, creatina, para tomar se a pessoa faz. Hoje temos vários estudos maravilhosos, atuais, falando sobre o uso da creatina para pacientes idosos, principalmente a questão de manter massa muscular. Então, eu colocaria creatina para essa pessoa. Também colocaria whey, porque dependendo de como essa pessoa está hoje, a gente precisa falar também sobre como que a pessoa está. Se é uma pessoa que está bem ativa, se é uma pessoa que teve perda de massa muscular grande, se é uma pessoa que come com facilidade. Quando se trata de idosos, tem vários aspectos que a gente precisa analisar. Mas o whey creatina é bem bacana, incluir verdura verde escura, que ajuda bastante no processo, quando a gente fala de idosos, né? Essas suplementações são importantes. E treino bem feito. Agora, a questão da idade, diferenciar dieta de uma pessoa mais nova, não tem. A única coisa é a questão do suplemento mesmo. Quando é a pessoa mais idosa, a gente coloca suplementos para ajudar na questão de preservação da massa magra. Top. Excelente. O básico, né? Novamente. Sim. Começando agora o básico. E é o que vai funcionar. Até porque tem idosos aí hoje falando bem melhores do que pessoas mais novas, né? Isso daí. Tem idosos que, quando eu ia treinar de manhã, eu ficava chocada com o peso que algumas idosas pegavam lá, que eu não pegava nem a metade, né? Só pra ressaltar. É um pessoal bem focado, bem constante. Evoluído, né? Sim. Que eu já vi. Se cuida de verdade. Então, para pessoas assim, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Excelente. E a última pergunta que eu tinha separado aqui, como queimar... Isso aqui, o cara que mandou isso é uma figura. Como queimar gordura e manter massa magra sem usar as paradinhas? As paradinhas, né? Recurso ergogênico. Como queimar gordura e manter massa magra. Dieta bem feita. Déficit calórico leve, tá? Não fazer uma dieta assim agressiva, né? Aumentar o consumo de proteína, carboidrato de boa qualidade, é o básico para conseguir baixar a gordura. E se for, é iniciante? Quem perguntou isso? Não. Já tem essa experiência. Não, dificilmente ganha massa muscular, porque quem já é experiente, primeiro você emagrece, depois você ganha massa magra, ou você ganha massa magra e depois emagrece. Você vai fazer essa estratégia. Ciclos. Primeiro você entra em um, depois você entra em outro. Para quem é iniciante, consegue descer gordura e ganhar um pouquinho de massa magra bem no início, mas também é difícil, porque são vias metabólicas completamente diferentes. Tá? Sim. Por isso que se fala que a gente não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. O que a gente tenta fazer no processo de emagrecimento é manter o máximo possível da massa magra ou perder bem pouquinho. Mas o que ele consegue fazer é aumentar o consumo de proteína, déficit calórico bem pouquinho ali, déficit de 300, 500 calorias no máximo, déficit, e melhorar a qualidade de carboidrato, tirar a bebida alcoólica, é o que dá pra fazer. Eu acho que ele já não bebe, não. E assim, eu acho que chega a ser normal também, né? Com certeza você, em períodos de ganho, você ganha um pouquinho de gordura, período de ganho de massa magra, né? Você ganha um pouquinho de gordura. Sem paradinha vai ganhar. Até com paradinha você já vai, vai ter esse acréscimo. Na fase de ganho não tem jeito, vai ganhar um pouquinho de barriga. O que eu sempre falo para os pacientes de ganho, né, aí seria para uma outra live, mas dá para adiantar aqui, quem está em ganho precisa fazer um ganho limpo, né? Precisa ser bem limpo, não dá para fazer bulking sujo. E vai ganhar um pouquinho de barriga, não tem jeito. Porque ganha, alguns você vai mais, ganhar alguns menos, né? Da aí a gente já estrutura entra de cada também pessoa. em questão de metabolismo. Quem já tem um metabolismo mais acelerado vai ajudar. Quem já tem um metabolismo mais lento. Aí também é outra parte bem extensa da nutrição. Aí é outra live. Pra gente poder fazer pra falar de ganho. Outro tópico já. Mas basicamente no emagrecimento é isso. As pessoas escolherem melhor a fonte de carboidrato, beber água certinho, um bom prato de comida com bastante verduras e legumes. É o básico. Para quem está começando, é o básico. É isso. Show de bola.
Então, Mais alguma pergunta? não, acho que eu tinha separado da caixinha, fechou? Acho que foram as mais importantes a responder. Chat, se o chat tiver mais alguma pergunta, eu nem li aqui, se tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu não gosto de tomar café da manhã, mas bebo bastante água e não como muito ao longo do dia. Importante esse daqui. Não foi uma pergunta, eu acho que ela estava complementando, mas é importante falar sobre isso daqui. A questão de não comer muito ao longo do dia. Comer pouco não significa que você vai emagrecer, tá? Porque você pode estar comendo pouco e até ganhando calorias. É importante, Carol, você aprender sobre densidade calórica e volume, tá? Porque eu vou colocar, por exemplo, castanha. Se a pessoa comer um punhado de castanha, uma porção, ela pode estar consumindo mais calorias do que ela estivesse consumindo um pão com ovo, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, é importante aprender sobre isso. Comer pouco não significa que você vai emagrecer. A gente precisa saber o que você está comendo, a qualidade do que você está comendo, o que é, para a gente ter um emagrecimento bacana. Se você já não gosta de tomar café, poderia ter um jejum metabólico, como eu falei, da hora do seu jantar até a sua próxima refeição. Mas é importante, Yuri, as pessoas também se atentarem a um ponto. Quando fala assim, não toma o café da manhã, mas você chega no almoço com uma fome normal ou você chega no almoço com uma fome de uma capivara raivosa? Que aí, se você chegar no almoço com fome de capivara raivosa, aí a pessoa precisa incluir o café da manhã. Porque não dá para compensar. Fracionar. Não pode fazer a compensação. É, porque acaba que a pessoa vai querer exagerar ali, né? Vai entrar num excesso calórico absurdo ali. Exatamente. Provavelmente. Isso. 2 meses sem treinar por conta de uma cirurgia. O que fazer para não perder muita massa magra? Vai perder massa magra, não tem jeito. O que dá para fazer é consumo de proteína. Colocar whey, continuar tomando creatina se a pessoa toma, proteína só, o que dá para fazer. E é importante também, nesse período de recuperação, não ficar muito bitolado com esse negócio de perder a massa magra, até porque quando você voltar a treinar, sua memória muscular vai entrar em ação, você vai recuperar isso mais fácil. Exatamente. Não, esse foi um tema quando a gente está em pós-cirúrgico, não tem muito o que a gente fazer. O que a gente consegue fazer mesmo é não descer o consumo de proteína e continuar com a creatina, porque é uso crônico, é a única coisa que a gente pode fazer. Botar um whey aí, aumentar um pouquinho da proteína, só isso. E focar na recuperação, né, para poder voltar à rotina o mais rápido possível. Focar em se cuidar nesse momento. Exatamente. É isso, é o básico. Agora não tem mais perguntas, não. A Carol complementou ali com bastante verduras, vegetais, pouco carboidrato, tipo aipim, batata, doce e muito pouco arroz. Não tem jeito. Só para saber mesmo, para estar com um peso desse. E a maldita pochete, como subir. Calma aí. E a maldita pochete, como sumir com ela? Então, eu acho que ele já tinha me feito essa pergunta no meu Instagram e eu respondi. Mas foi o que eu falei. Em questão de barriga, seria interessante diminuir bastante farinha branca, industrializados, que ajuda a acelerar esse processo. Dieta certinha, gente. E estética ajuda. Quando tá só aquela pochetezinha, né? Você tem, aí já é mais questão de localizada, é a pessoa fazer dieta bem feita, tentar diminuir o máximo possível de bebida alcoólica se a pessoa faz uso, doce, carboidrato, né? De fontes ruins, a pessoa precisa diminuir assim consideravelmente e fazer dieta e treino bem feito. Para ter pochete, é porque a pessoa está consumindo muita farinha branca, doce, bebida alcoólica e não está treinando direito. Ou seja, readaptar seu estilo de vida aí, vamos reorganizar tudo. Dietinha bem calculada, bem feita, é o ideal, que vai perder. E é importante falar que a barriga também é a última a assumir, né? A perder. Infelizmente. Pochetinha é complicada, né? É muito treino. Perde tudo, aí fica só aquela pochetinha para você treinar muito para poder perder. A Carol tinha falado aqui, a Cris, eu tenho pochete.
Então, gente, precisa calcular a dieta certinha para vocês descerem esse percentual de gordura e fazer um treino bacana aí que vai descer. E a estética ajuda na questão da gordura A localizada drenagem, de também. repente, né? Eu não sei, ainda tem alguns tratamentos hoje em dia que o pessoal tá fazendo, eu não entrei muito a fundo Não, nisso. tem tratamento sim. Eu sempre falo que assim é um pilar, né, Yuri? Tratamento estético hoje tem muita coisa nova, muita coisa boa, de qualidade, segura para se fazer. Só que, para dar certo, precisa estar com dieta e treino ajustado. Senão, A dinheiro estrutura jogado fora, não tem bem jeito. feita, né? Tem que ter uma estrutura bem feita. Isso, se estiver fazendo tudo certinho, vai ter resultado. Se não tem resultado, não está fazendo tudo certinho. Não tem segredo. Ela colocou como bastante verdura, vegetais, pouco carboidrato, aipim, batata doce e muito pouco arroz. Então, eu vou levar a critério a questão do peso que ela falou que estava. Para estar com um peso desse, tem alguma coisa errada. Tá? Mesmo você falando assim que come isso daí, Mas se a gente em investigar relação direitinho, tem alguma coisa. mas ela acho que é iniciante também, ela treina há pouco tempo. Então, Fase de tem que adaptação esperar. agora. Tem que esperar. Se está fazendo tudo certinho, melhorou a qualidade da alimentação, se você ainda está sem acompanhamento, mas se você melhorou a qualidade, está fazendo tudo certinho, comendo direitinho, tempo ao tempo. E as pessoas precisam entender isso, né? O processo de emagrecimento é tratamento, é tempo. Sim. Não dá para ter pressa. Infelizmente, não tem jeito. Leva-se um tempo para conseguir perder. Minha pochete não me larga. O pessoal tá agoniado com a pochete, gente. Não tem jeito, tem que fazer dieta. Diminuir o consumo de gordura, de lanche. Gente, a Luara tá demais. Tá ácida. Aí, ó, a Carol falou, antes de começar a malhar, eu não fazia dieta. Fez um mês que eu comecei a dieta e malhar. Então, você vai ter resultado. Quando tiver uns 3 meses, já vai ter um resultado... Já dá pra ver com uns 3 meses, se estiver fazendo certinho, um resultado bacana. Em relação à nutrição, a musculação, o Yuri vai poder falar melhor sobre tempo. De que ela vai conseguir ver o resultado? Eu tava lendo... Fazendo certinho, né? Então, cara, a musculação... Qual que é a pegada? É o quanto você vai se entregar pro processo, né? Você tem que frequentar o treino com constância, você tem que dar o seu máximo ali no treinamento. Você não pode ignorar o cardio da forma que foi prescrita. Porque, às vezes, o pessoal faz assim, principalmente mulher. Mulher pula muito de treino de braço. Mulher, acho que pula mais treino de braço que homem treino de perna. Aí, pô, tipo assim, isso aí, de pouquinho em pouquinho, vai atrasando, né, o seu resultado. Então, o ideal é você seguir o planejamento direitinho e o descanso é essencial você descansar. Ó, ela comentou, parece bobeira, mas eu fiquei feliz por conseguir correr na esteira. Comentei até com o Yuri isso. É tão legal a gente ver isso, né? Sim. Porque isso que a gente tá falando da musculação. Para de me entregar. Para de me entregar, Yuri. Assim... Porque eu acho... Olha, eu amo ler isso, porque é individual, gente. E é tão gratificante a gente ouvir um paciente falar isso, né? Sim, eu entrei com um peso elevado e hoje eu consigo... correr, eu consigo fazer um treino melhor, e ela já tá com um mês. Então, Carol, foca nisso. Não foca só no peso. Antes você não conseguia correr, hoje você tá correndo, então você já tá evoluindo. Se você tá correndo, é porque ela já evoluiu, então tá de parabéns, você vai conseguir, já você vai ter um resultado bem satisfatório, mas por enquanto esquece balança, foca no que você já conseguiu fazer. É isso. A Luara, eu não sou mulher então, eu só quero treinar braço. A Luara e a Stephanie são 2 exemplos aí que... A Stephanie, então, corre treino de perna, né? Eu pulo treino de pernas. Eu odeio todos, eu só faço por obrigação mesmo. Fala, ô Yuri, sobre a questão também, já que a gente começou a falar sobre essa questão de perna, o pessoal está interagindo, treino braço, a importância das mulheres treinar braço para conseguir fazer um treino de inferiores bem feito. Porque a pessoa não consegue nem segurar a barra porque não tem força. Aí vai fazer um stiff e não consegue segurar a barra porque tá com o superior defasado, né? E outra coisa, é importante também
esse equilíbrio de superior e inferior, porque eu costumo brincar com as meninas lá da academia, que senão vocês vão ficar igual o Horácio da Turma da Mônica, com um quadrilzão desse tamanho e os bracinhos atrofiados, pequenininho. Tem que ter uma proporção para ter uma estética legal, que é o que a maioria busca lá. Então, além da estética, né, como você comentou, é importante o conjunto fortalecido para você poder ter um treino completo. Não adianta nada, senão você não consegue segurar um halter para fazer um sumô que as meninas gostam de fazer, e aí? Não vai conseguir progredir carga. Gente, eu não tô aguentando, eu tô rindo, porque eu tô lendo o comentário do pessoal, eu tô rindo. Olha, eu não aguento. No meu caso, quem faz a aula com a Luara não consegue escolher, assim, né? Se quer treinar ou se não quer, não tem opção. A gente é obrigado. Lá elas tentam me enrolar. É fazer e fazer com o peso que ela escolhe, né? Porque a gente também não pode nem escolher o peso que a gente faz. É importante, eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente treina com a Luara ou com você, se está lá na academia, mas é importante também, Yuri, quando a gente fala de emagrecimento, agora falando sério, ter um ambiente favorável, tá? Porque até na própria academia aconteceu isso, foi muito triste. A Luara até comentou, ela tá aí, pode falar nos comentários para o pessoal ler. Quem já está na academia, meio que olhar para as pessoas assim com obesidade, as pessoas mais cheinhas, com um olhar de preconceito, que acontece muito na academia. Aconteceu com uma aluna da Luara, de uma pessoa chegar perto dela e falar: você não pode fazer esse treino porque você é gorda, você é obesa. Eu fiquei sabendo. A academia está lá para isso, para as pessoas treinarem e melhorar, por isso que ela está lá. Então, quem já está na academia há um tempo, já pratica atividade física, é para ajudar as pessoas que estão indo novas, não é para humilhar, para olhar com um olhar de desprezo, não é para isso. E então, todo mundo teve um começo, né, cara? Todo mundo teve um começo 1.0. Ninguém começou forte, ninguém começou definido. Então, a obrigação, assim, é ter pelo menos um bom senso de estar ali conciliando, ajudando as pessoas a alcançar o objetivo delas. O Wellington comentou: quer ser acolhido na musculação? Vai às 6 da manhã, melhor horário. Realmente, esse horário das 6 da manhã ali. Porque eu acho que é importante. Quando a gente está falando de saúde, de emagrecimento, de tratamento da obesidade, é importante a gente falar sobre empatia, sobre cuidado das pessoas que estão chegando agora, porque quem está lá, a academia é para isso. É para quem quer melhorar mesmo a composição corporal dela, quem está em busca de saúde, até onde eu sei, a academia é para isso, né? E a maioria das pessoas também que olha com desdenho para as pessoas que estão começando agora, também não é uma Graciane Barbosa da vida, não é um Paulo Musi. Exatamente. Entendeu? Então, acho que é importante a gente falar também sobre acolhimento. Eu sempre falo que eu, Yara, sou nutricionista, nunca consegui ter constância na academia, gente, nunca consegui. Eu ficava um mês, faltava, para mim era um saco, tudo. Eu só consegui ter constância depois que eu fui para a aula da Luara. Eu sempre falo que quando eu preciso faltar, parece que eu perdi uma parte do dia. Por quê? Porque é um ambiente que eu tenho acolhimento. Sim. Que quando eu falto, ela quer saber por que eu não fui, briga, acolhe todo mundo. Então é importante para as pessoas que estão fazendo tratamento da obesidade estarem em um lugar onde ela é acolhida, é assistida, que o professor... Eu sempre elogio, né, que quando eu estou no TikTok, eu vejo muito esse tipo de conteúdo, as pessoas falando que os professores não ajudam, né? As meninas, assim, não explica a série certinho, fica junto com as pessoas que já treinam há muito tempo. E eu sempre comento, na minha academia é diferente, porque desde o meu primeiro dia, eu estava até com o Júnior, meu primeiro acompanhamento foi com o Júnior. E eu lembro que o meu tava fazendo exercício, tava fazendo tudo errado. Ele veio lá do outro lado da academia, me corrigiu, quando eu cheguei, ele já tava em cima de mim. É assim que se faz, que não sei o quê. Então, importante escolher. Sim, eu super indico, porque eu amo mesmo. Muito boa. E, principalmente no seu caso ali também, o importante é você achar um local, uma atividade que você se sinta bem fazer. Isso é importante, né? Porque isso facilita o processo. Você fazer uma coisa que você não se sente bem é complicado. Você fazer o negócio por obrigação. E assim,
o conjunto, né? No caso, você faz uma aula coletiva ali, acaba que vira uma turma, vira uma família grande assim, né? Que cada um incentiva o outro, bota o outro pra frente, isso é muito interessante. Vira. No caso, por exemplo, da aula da Luara, a gente faz até competição, né? Entre a gente lá, quando tem treino, por exemplo, de corrida, que essa questão do ambiente ajudar, quem está em tratamento de obesidade precisa estar em um ambiente que leve ela a melhorar. O ambiente precisa estar favorável para o seu processo. E sozinho é difícil. Quando você tem pessoas que estão no mesmo objetivo que você, vai ficando muito mais fácil. Na aula da Luara, por exemplo, a gente compete. Olha lá, eu tô falando, quem corre mais. Tem que ficar fazendo corrida lá dentro, é um desespero. Eu falei, um dia a gente vai dar com a cara naquele espelho lá, vai quebrar o espelho, que a gente começa a correr um atrás do outro. Parece brincadeira, mas não. A gente, quando vê, acabou a corrida, a gente tá morrendo. Sim, porque se ajudar mesmo. O outro, né? Ele impulsiona, e quando você tá do lado, às vezes eu tô super cansada, eu fico do lado do Tom, né, ele já tá mais avançado, eu tô super cansada, eu fico assim, pelo amor de Deus, alguém para, alguém desiste pra eu parar também. Desliga, porque eu fico com vergonha de parar. Uhum. Aí eu fico esperando alguém parar pra que eu possa parar também. Então essa é pra você ver como a questão do... Aí se ninguém parar, por fim, tem exercício que eu também não parei. Então é interessante ter esse ambiente para ajudar as pessoas que estão fazendo o tratamento da obesidade. Com certeza. E na musculação é uma parada um pouquinho mais individual, mas a gente vê muito isso nos horários, que até o Wellington comentou, no horário das 6 da manhã, o pessoal que acaba indo junto todo dia acaba se conectando ali, o horário das 6 é uma bagunça, uma bagunça muito organizada, mas que deixa o ambiente mais leve. Fica bom, né, de você frequentar, de você treinar aquele horário. É isso, as pessoas procurarem estar em um ambiente onde tudo vai ajudar. Seja em casa, seja na rua, seja... Hoje tem um aniversário infantil para eu levar minha filha. O que eu posso comer lá? Então, não sai de casa com fome, já come alguma coisa, não vai com fome. E quando você chegar lá, você visualiza tudo que tem na festa e vê o que realmente vale a pena para você comer. Eu sempre explico que, exemplo... Ah, você gosta mais de doce? Deixa para comer um pouquinho mais de doce e come menos de salgado. Não deixa de beber água durante a festa. Priorizar o que é importante para você. Por exemplo, eu vou na festa, eu não ligo para doce. Gosto muito mais de salgado. Então, eu não como doce, geralmente quando eu vou em festa, e como salgado. Não como os dois, porque para mim não faz diferença. Então, eu escolho comer aquilo que eu realmente gosto bastante. Não estrago a dieta por qualquer coisa, não. Aí você faz isso, Carol. Visualiza o que você realmente gosta e come um pouquinho. Não precisa comer até passar mal. A Luara colocou uma dica. Encontre um exercício que você goste e que você sinta falta quando não for. Exatamente. Chave do sucesso. Cada um se encontra numa modalidade diferente, né? Alguns gostam de pedalar, alguns gostam de musculação. Quando você está fazendo o que você gosta, vai se tornando muito mais fácil, né? E eu sempre falo que se você... Tem gente que fala, eu não gosto de nada, é impossível. Hoje tem tanta atividade para se fazer, alguma coisa você vai gostar. Alguma coisa você vai gostar de fazer. Eu gosto mais de coisa salgada. Então, Carol, prioriza. Quando você chegar lá, vê o que tem na festa de coisa salgada e escolhe o que você vai comer. E controle o refrigerante. É isso. Se tiver mais alguma pergunta, a gente coloca aí. Mais alguma dúvida? Eu acho que eu já li tudo, não passou nenhuma despercebida. Eu tô acompanhando aqui contigo, acho que foram todas. A Luara colocou, acolhedores entendem que a pessoa tá ali para mudar a vida. Exatamente, para isso que serve a academia. Tem mais uma aqui do Alex. A minha altura é 1,75, hoje peso 106 quilos. Pela minha altura, qual é o meu peso ideal? Aí, isso só depende, na consulta. Brincadeira. Isso mas assim, um pouco também, né, cara? Quando a gente fala de peso ideal, a gente precisa ter um parâmetro. Por quê? Vamos falar do Yuri, que tem um volume de massa muscular grande. Não tem um peso ideal, porque se a gente for pesar você, provavelmente vai dar aí que você está sobrepeso ou obesidade.
quando a gente fala de IMC. Então, a gente precisa analisar um todo. Hoje, a gente não leva em consideração só peso ou altura. A gente precisa ver percentual de massa magra, massa gorda, para ver questão de peso. Objetivo, se o maior percentual da pessoa for gordura, aí é baixar mesmo. Objetivo também, porque, pô, às vezes, sei lá, para uma luta, por exemplo, você tem que bater peso na categoria, você tem que estar mais pesado, mais leve. Ideal para quê? O rapaz que perguntou é mais estético. Uhum. Sim. Eu acho que o rapaz que perguntou é mais questão estética. Hoje a gente não fala mais, né, sobre questão de peso ideal. Não, muito difícil. É porque mais pela se você tiver proporção. um volume de massa muscular grande, não tem. A gente só fala a mesma questão de peso quando a gente está falando de pessoas obesas, sobrepeso, que está em questão de percentual de gordura alto, né? Uhum. Elevado. Aí a gente fala sobre um peso ideal. Mas se olha no espelho, vê, quando você está olhando ali a imagem, está satisfeito, é o que vale. E eu até também falo sobre questão de percentual de gordura e massa magra. Tem controvérsias, né? Porque é importante para quem? Para quê? Eu acho que o mais importante é você se olhar no espelho, tá se sentindo bem, vestir uma roupa e tá se sentindo bem. Questão, eu acho, de percentual, eu foco mais em questão estético para quem compete, questão de saúde, a gente vê ali questão de gordura, mas vocês não tem que ficar focando nisso não, quando a gente fala sobre estética, se sentir bem. Não se apegar muito a números e principalmente números isolados, né? Parâmetros. Porque, igual, eu já tive alunos na academia, por exemplo, um exemplo, percentual ideal pelo cálculo dava 15%, ela estava com 16%, ela já estava assim, nossa, tem que abaixar 1%. E balança, o pessoal fica muito preso à balança também. Às vezes, porque o peso da balança está mantendo, acho que ela não está mudando a composição, não está perdendo gordura. Não é bem assim que funciona. E essa questão de você puxar a questão da balança é importante. A Luara até compartilhou esses dias, eu mandei para ela, estava experimentando algumas roupas que estão servindo. Aí eu falei para ela, eu tô com mais peso do que quando eu iniciei com ela, só que eu tô com muito menos gordura. Eu tô muito mais magra, só que o peso na balança tá mais alto, porque eu ganhei massa muscular. Então, por isso que não dá pra focar em balança. Se eu fosse ficar presa na balança, eu ia pensar, nossa, eu tô mais gorda, eu tô mais gorda, eu tô mais gorda. E não, visualmente eu tô bem mais magra do que quando eu tava com bem menos peso. Então, tem que focar nisso. É o espelho, roupa, percentual de gordura é para quem quer competir, para quem tem um objetivo, e é isso. Ele comentou, beleza mesmo, porque eu pesava 142 quilos, olha quanto peso ele perdeu. E hoje busco perder a pochete e crescer. E pretendo voltar a lutar e estou nessa luta. Então, já está no caminho, já perdeu muito peso. Paciente que perde muito peso, chega um momento que é mais difícil mesmo, tá? Perder. Aí é na raça. Quando tá pro final, é raça. Que é quilinho por quilinho. Só continuar a dieta, continuar treinando forte. Ter essa questão de ciclar a dieta e o treino também. O Yuri comentou, mas ele pode falar melhor sobre essa questão da musculação no final do emagrecimento. O que seria interessante fazer para ele? Então, acho que nessa hora seria interessante a gente teria, lógico, olhar, fazer uma avaliação, ver como está a composição corporal dele como um todo, para decidir como a gente vai fazer, se a gente vai intensificar treino, se a gente vai... Porque eu acho interessante também, não sei como você lida com isso, com essas fases, tipo, quando a gente está entrando num platô muito forte, assim, ou para perder peso ou para ganhar peso, a gente dá uma quebrada, fazer inverter a situação, fazer um cutzinho de um mês ou um bulkingzinho de um mês mais limpo, sabe? Para poder quebrar um pouquinho do platô e depois voltar lapidando de novo. Não sei se você trabalha dessa forma, se você acha interessante. Faço também. Sim, também. Faço dessa forma também. Tem que estudar direitinho a situação para ver, né? Precisa analisar todos os pontos, né? O que a pessoa está fazendo certinho para ver onde a gente pode melhorar, conseguir acelerar, aí de repente ganha um pouquinho, uma estratégia bacana que funciona. Entrou em efeito platô, é a pessoa ganhar 1 quilo e depois voltar a emagrecer, que aí acelera de novo, perde bastante. É uma estratégia bacana. A Fanny comentou,
Eu já fui a louca do percentual de gordura. Hoje me baseio no espelho e roupa. É o que vale. Mulher, principalmente, vestiu a roupa, tá se sentindo bem, é ótimo. Não precisa focar nisso. A Cris comentou, eu raramente subo em balança, vou pelo que vejo no espelho. Perfeito. Gente, balança, vocês podem esquecer. A Débora colocou, eu sou a louca da balança. Ah, Débora, sai dessa. Sai dessa, Débora. Você Foca principalmente. no espelho. Essa é a Débora que você falou que tá arrasando. Exatamente, a própria. Esquece balança, ainda mais que já te elogiaram. Luara te elogiou, Yuri te elogiou. Tranquilo. Então esquece balança, é roupa e espelho, gente. É isso. É isso. Foi. Eu acho que é só também. Respondemos tudo. Se tiver mais alguma pergunta, a gente fez bastante tempo. Acho que deu quase 1 hora. Acho que deu até mais de 1 hora de live. Aí, perfeito. A gente ia fazer 30 minutos, tá vendo? Aí, Fluiu. fluiu demais. Aí, ó, a Fanny colocou, Débora tá musa, Débora tá arrasando. Já quero conhecer a Débora, gente. Depois dá uma Vários olhadinha elogios no perfil dela. da lá, você dá uma evolução da olhada. Débora. Nada. Por hoje, a gente Perfeito. pode organizar para a próxima aí. Algum outro tema? Mandem lá, gente. Mandem pra mim, pro Yuri. De repente, se vocês têm dúvida de Sugestões, alguma né? coisa, a gente monta a próxima live, sugestão. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer ajudar. Amo falar de nutrição, sou apaixonada pelo que eu faço e ajudar vocês. É isso aí. Muito Te agradecer obrigada aí pelo pela sua convite. presença, por ter aceitado o convite aí. E pessoal que é do meu perfil, que ainda não segue a Yara, passa lá, dá uma olhadinha no perfil dela, bastante coisa interessante. A live vai ficar gravada, vai ficar no perfil aí do Instagram, vai também ficar nas plataformas de áudio, né, Spotify, YouTube, a gente vai tentar botar para lá. E muito obrigado, Yara, muito obrigado a todo mundo que participou aí da live, foi excelente, as perguntas muito boas. Espero que a gente possa ter esclarecido também um pouco da dúvida de vocês aí. E já a gente está de volta, vamos organizar uma outra coisa aí. Esse é só o primeiro, Sim. né? Muito obrigada, gente, pela interação, adorei. Yuri, muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, só chamar. Quando vocês precisarem também, só chamar. Vai lá no meu perfil. Sempre respondo lá as dúvidas pelo direct, tento ajudar da melhor forma. E é isso, aí. até a próxima. A gente está aí à disposição. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Yara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.